Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, então, aqui ao nosso canal Terça Livre. O nosso site vem sofrido várias tentativas de invasão, tem sido recorrente. O nosso canal no YouTube também está sofrendo um ataque que a gente ainda não sabe ainda como solucionar. Tiraram todas as nossas notificações, tiraram as nossas monetizações, tem diminuído o alcance do nosso canal, várias coisas têm acontecido, mas nós não iremos parar. Nós não iremos parar e continuaremos mostrando para o povo brasileiro o que realmente tem acontecido com a nossa nação. Nossa bandeira verde e amarela tem sido vergonhada por esses corruptos, com esse plano de poder internacional que eles têm. Estamos aqui com um áudio exclusivo, um áudio bombástico, que é do ex-delegado da Polícia Federal, que também é ex-deputado federal pelo pelo PCdoB. Hoje, o delegado Protógenes Queiroz, ele se encontra em asilo político na Suíça. A Justiça Federal de São Paulo decretou a prisão do ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado também. Essa decisão foi da juíza substituta Andrea Maruzzi. Ela é da 7ª Vara Federal Criminal da capital paulista. Essa decisão ocorreu porque Protógenes não compareceu a uma audiência, dia 6 de março, em que seria estabelecida a forma como ele cumpriria a condenação pelo Supremo Tribunal Federal, em 2014, na Operação Satyagraha, né? Ou Satyagraha, eu acho que é Satyagraha. Ocorreu por causa do vazamento de informações e violação do sigilo funcional, ou seja, ele denuncia como que o STF, junto com o PT, fraudaram as eleições, que não foi apenas uma, foram outras eleições também. Na época da condenação, ele era deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Protógenes, ele comandou em 2008, na PF, a Operação Satyagraha, que investigou crimes financeiros e prendeu o banqueiro Daniel Dantas. O pessoal já deve lembrar aí que é o ex-prefeito, e o ex-prefeito de São Paulo, o Celso Pitta, que já faleceu, né? Segundo o advogado do delegado, Adib Abdoni, esse deputado, Protógenes, ex-deputado, né, que era do PCdoB, ele recebeu asilo político no governo suíço em 2016, então ano passado, né? E atualmente ele vive em Genebra, e por este motivo ele não compareceu à audiência. Lá em Genebra, esse ex-delegado tem direito a uma casa e uma ajuda de custo por ter sido asilado, e o passaporte dele também está retido junto ao governo suíço. Ele ministra palestras e faz trabalhos sociais lá. E a sentença da juíza diz que esta foi a terceira vez que o delegado não compareceu à audiência, que decidiria a forma como seria prestada a pena de 2 anos, que poderia ser convertida à prestação de serviços. Ele certamente não veio negociar isso, porque ele sabe muito bem o que pode desdobrar-se dessa situação. Então escutem aí então o áudio bombástico desse ex-delegado da Polícia Federal e também ex-deputado do PCdoB. O doutor André, de uma forma competente, chegamos à conclusão que tinha que fazer uma representação de fraude. À época, ao presidente, que era o Dias Toffoli, ministro Dias Toffoli do Tribunal Superior Eleitoral, e essa representação ficou tramitando. Eu retornei à Polícia Federal em fevereiro de 2015, com o encerramento do meu mandato, e eu mesmo fui investigar a minha fraude, né? E consegui identificar um dos fraudadores, denunciei isso ao Ministério Público Regional Eleitoral. Ele admite a fraude? Ele admite a fraude foi feita. Vou pausar aqui, ó. Percebem bem que ele admite a fraude, não o Protógenes. Quem está falando é o Protógenes, né? E ele está falando que o investigado admitia fraude eleitoral. Pela empresa, na época, no ambiente da Diebold, que é a empresa que fabrica as urnas eletrônicas, que é responsável pelo software das urnas eletrônicas. Ele é um dos técnicos engenheiros operacionais, é um técnico de Osasco, inclusive,
E ele falou em detalhes como fraudou a minha eleição e como fraudou outras eleições. Então você vê que ele fraudou a própria eleição do ex-deputado, né, como ele foi eleito, esse técnico que está em Osasco, que trabalha para essa empresa que faz o software da urna eletrônica. Continua no áudio. Outras eleições. Quais? Eleições, ele colaborar, fraudar de governador, da própria última eleição da presidente Dilma contra o senador Aécio Neves. Então você está dizendo, vejam bem que ele fala que esse técnico da empresa que cuida do software das urnas eletrônicas, que hoje está com o TSE, que várias pessoas acham que realmente estão votando, né? Ele está dizendo que não apenas as eleições dele, mas como eleições de vários governadores e também a última eleição de 2014 da Dilma Rousseff com Aécio Neves. Está dizendo que um técnico que trabalha com as urnas eletrônicas disse que houve fraude favorecendo a ex-presidente Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff, ele fraudou, ele prova tecnicamente como foi feita a fraude, ele materializa como foi feita a fraude. Isso nos transformou num grande escândalo e anulação das eleições. Mariana, eu até tentei articular com o Ministério Público Eleitoral, dentro da minha diretoria de combate ao crime organizado, com um colega que era chefe da divisão que investiga crimes eleitorais, em Brasília, a fazer uma operação de inteligência nas eleições municipais que iam acontecer no próximo ano seguinte, de 2016. Mas eu fui muito desencorajado pelo colega do Ministério Público, né? Desencorajado pelos colegas do Ministério Público, né? Imagina que tipo de desencorajamento ele deve ter recebido para ter procurado asilo político na Suíça, né? Disse que o Tribunal Superior Eleitoral jamais admitiria, confirmaria a conclusão de uma investigação que identificasse fraude em eleições majoritárias, porque o trabalho ia ser para identificar fraude nas eleições majoritárias das eleições de 2016. Então percebem que o pessoal do Ministério Público Federal admitiu que nunca o Tribunal Superior Eleitoral iria aceitar provas, né? Não são conjecturas, não são especulações, provas técnicas da fraude eleitoral nas eleições majoritárias, no caso de presidente da República, governador e deputado federal. Isso não foi isso, e também para as próximas eleições presidenciais. Nós já tínhamos uma estrutura de inteligência totalmente pronta para entrar em ação. Nós íamos ter técnicos dentro dessa estrutura para poder identificar e prender. Essa parte do áudio falha, ele fala, e prender em flagrante os fraudadores. Ter um pequeno abalo no sistema eleitoral brasileiro, mas isso ia servir muito bem para a democracia brasileira. Um pequeno abalo na democracia, ou seja, ninguém está escolhendo presidente, governador e deputado federal nos últimos anos. A exemplo do que ocorre aqui na Suíça, que aqui vigora uma democracia direta e controlada pelos seus eleitores, então nós eleitores iríamos controlar as eleições. O senhor um dia vai voltar a acreditar no Brasil, acreditar nas instituições? Eu volto a acreditar nas instituições se a Operação Lava Jato ela for concluída punindo todos os culpados, todos que causaram prejuízo ao país, não de forma seletiva, não de forma que venha deixar de lado uma estrutura para privilegiar outra, não. A lei tem que valer para todos e se recomporem as injustiças que cometeram contra mim e contra a minha família. Aí eu volto a acreditar no meu país. Bem, com relação a supostas injustiças que possam ter ocorrido com o ex-delegado da Polícia Federal e ex-deputado do PCdoB, né, Partido Comunista do Brasil,
Eu não quero fazer juízo aqui, porque realmente não nos cabe isso. Agora, com uma denúncia desta envergadura, o silêncio da mídia, o silêncio dos jornalistas com relação a essas fraudes eleitorais, nosso canal que não tem muito alcance e está sofrendo, inclusive, ataques, o nosso site, tentaram invadir o nosso site hoje 4 vezes, nosso sistema de defesa reconheceu 5 IPs diferentes, ou seja, máscaras de IPs que estão sendo utilizadas de países distintos, Índia, Ucrânia, tem outros países aqui que agora eu não quero listá-los, mas é de suspeitar que um canal como o nosso, que não é tão grande, que tem apenas 110 mil seguidores, um canal como o nosso, que ao entrevistar 2 historiadores e investigadores dos documentos da KGB tcheca, né, da STB no Brasil. Quem não assistiu ainda esse vídeo, vale a pena assistir o nosso Hangout, o Brasil, nos documentos do Bloco Soviético, e de repente a gente perde toda a nossa monetização, perde o nosso alcance, vários inscritos disseram que foram desinscritos do canal sem anuência deles, ou seja, eles perderam a inscrição no YouTube, e uma situação como essa, embora a gente não tenha muito alcance, nós humildemente pedimos que as Forças Armadas venham nos ajudar, porque uma situação como essa fica impossível de se solver, de solucionar com protestos, manifestações. O Brasil já não vive uma democracia, o Brasil vive numa ditadura velada, onde as 100 maiores empresas dominam o mercado brasileiro, impedindo o livre mercado, impedindo que outras companhias possam disputar o mercado de maneira honesta, vivendo do nosso dinheiro por meio do BNDES, o nosso sistema eleitoral é fraudado, nós não temos uma verdadeira opção quando elegemos alguém, a nossa mídia é totalmente comprada e paga pelo governo, seja ele qual for, o governo dominante, as nossas TVs vivem de concessões estatais, assistam ao nosso vídeo quem paga a nossa TV aqui no nosso canal. A situação do Brasil é mais dramática do que nós imaginamos. E pedimos a Deus, nosso Senhor, que nos ajude e colabore conosco, porque realmente só o povo manifestando nas ruas e sem poder fazer o que fosse necessário, realmente hoje nós estamos de mãos atadas. Nosso povo está desarmado, a nossa mídia está comprada, o nosso sistema eleitoral está totalmente subjugado, a propina, dinheiro. Os mais de 500 deputados que existem lá, 20% foram eleitos realmente pelo povo, o resto é tudo coeficiente eleitoral, ou seja, o Brasil está destruído. O nosso país acabou, não existe mais um Brasil, não existe mais uma nação, não existe mais um país. Estamos na mão de uma corja que tem poder internacional, que recebe dinheiro de fora, que rouba o dinheiro do próprio povo, que constrói Porto em Mariel, em Cuba, que ajuda a vender armas para a Coreia do Norte. O Brasil vive uma situação muito delicada. Nós precisamos acordar. Contamos com o apoio de vocês, que possam divulgar esse vídeo, divulgar o que realmente tem acontecido com o Brasil. Nós ficamos por aqui e Deus abençoe o Brasil, porque realmente a situação é muito grave. Muito grave. Um abraço e Deus abençoe.